Bem-vindos. A partir de agora começa mais um 45 minutos à Benfica, o programa semanal onde se fala e debate sobre o Sport Lisboa e Benfica. Para me acompanhar na aventura de hoje, já cá tenho o Pedro Batista Bastos, o qual agradeço eh, cá estar para mais um programa para falar sobre o Benfica. Não vamos começar já a falar sobre os dois jogos que já aconteceram. Primeiro para a Liga dos Campeões, ou para o acesso à Liga dos Campeões, à fase de grupos da Liga dos Campeões e do primeiro jogo do campeonato, que aconteceram num espaço temporal muito curto. Um foi na terça-feira, o outro foi na sexta, portanto foi um espaço muito, muito curto, mas o Benfica fez os dois jogos, marcou 8 golos ao todo e só sofreu um. Mas antes de falarmos dos 2 jogos, vamos, abrir aqui a janela, literalmente, vamos abrir a janela do mercado, porque parece ser mais do que evidente de que vão acontecer 2 negócios diferentes para posições diferentes. Primeiro, parece que soou a despedida de Ricardo Horta e, segundo o que vem na imprensa escrita e o que vem também já refletido em todas as televisões, é que parece que Ricardo Horta vai mesmo ser jogador do Benfica. Ao que tudo indica, o negócio será feito pelos pelos ditos 20 milhões, pelos mágicos 20 milhões que o António Salvador queria, salvo seja. Não serão os 20 milhões diretos, serão 15 milhões pelo Ricardo Horta, mais o Gil Dias, e há uma diferença entre umas publicações e outras, é que uns falam não só na venda a título definitivo do passe de Gil Dias e mais uns restantes objetivos, mas também o possível empréstimo de Rodrigo Pinho para o Sporting de Braga. Vamos tentar, isto certamente que vamos, ou no próximo programa, certamente que já teremos mais alguns detalhes. Além disto, parece também já estar tudo acertado entre Benfica e Feyenoord, entre Benfica e Fredrik Aursnes, norueguês, médio norueguês, mas só falta uma coisinha, que é o Benfica tirar do plantel, vamos dizer assim, vender do plantel um de dois jogadores, ou Weigl ou Meite. Um dos dois vai ter de sair obrigatoriamente para que o médio norueguês possa entrar. Pedro, bem-vindo. O que é que se pode dizer a uma altura destas em que os negócios ainda não foram oficializados, mas por tudo aquilo que vem na imprensa, hum, por tudo aquilo que se sabe, o Benfica vai reforçar, ao que tudo indica, duas posições que precisava de reforçar. Uma no meio-campo, para poder ter mais um sustento além do Florentino Luís, que parece ter pegado completamente destaque no 11. E o Ricardo Horta na frente para poder dar uma ajuda a João Mário, Rafa e David Neres. Exatamente. Boa noite, Francisco. Boa noite, caros ouvintes. Assim é, e a política de contratações do Benfica está a ser muito acertada para uma posição fulcral como é o meio-campo. O meio-campo tem funcionado maravilhosamente, mas no qual é bom que haja competitividade, qualidade e jogadores com vontade, com ganas de tomarem o lugar uns aos outros, no bom sentido, e que mostrem a sua qualidade ao Mister Roger Schmidt. Comecemos pelas saídas, se me permitires, para depois falarmos destas futuras entradas. As maiores felicidades para o Gil Dias, e é também necessário que Rodrigo Pinho seja emprestado de modo a que ele possa ter minutos e que possa evoluir num bom clube, dentro dos parâmetros do campeonato nacional e até, em certo sentido, em certos jogos da Europa, como é o Sporting Clube de Braga, para Rodrigo Pinho, ou para que possa acontecer a Rodrigo Pinho aquilo que aconteceu com o Ricardo Horta, ou seja, para que ele possa evoluir, para que ele possa desenvolver todos os seus talentos, qualidades e possibilidades
e com isto, se tudo correr bem, poder regressar ao Benfica. Portanto, as políticas de contratação e de empréstimos são acertadas. Os pormenores ou os trâmites do negócio, isso depois os clubes anunciarão, dado que, como falávamos até há pouco, muito embora se fale da contratação de Ricardo Horta, o que é certo é que o registro da CMVM, que é aquilo que torna definitivo o vínculo de um jogador ao clube, ainda não foi publicado nem anunciado. Mas tenhamos esperança e, ao que tudo indica, e Ricardo Horta chega sob bons auspícios, será um jogador com muita qualidade. Porquê é que é a importância de Ricardo Horta para o meio-campo do Benfica? Vejamos isto um pouco pelo pior. Quando o Enzo sai ou o João Mário se lesiona, a hipótese que nós temos para aquele lugar chama-se Chiquinho, que, salvo devido respeito, ainda não mostrou ter a qualidade necessária para ocupar um lugar fundamental onde tantos craques, tantos ases brilharam no Benfica. E Ricardo Horta, pela sua experiência, pela sua ideia de construção de jogo, recordemos que no jogo entre Braga e Sporting, o passe para o primeiro golo do Braga, que é um passe magnífico, um passe de 8, é feito pelo Ricardo Horta. Penso que Ricardo Horta vai encaixar como uma luva dentro do esquema de Roger Schmidt e poderá, inclusive, entrosar-se muito, muito bem, até com o próprio Enzo. Isto, se porventura um dia tivermos que jogar com aquilo que se chama um meio-campo muito reforçado, não me impressionaria nada ver Enzo e Ricardo Horta a jogarem juntos. Não me impressionaria nada que Ricardo Horta, noutros jogos, como seja, por exemplo, já contra o Casa Pia, entre isto, no caso, durante esta semana, ser efetuado o registro na CMVM e anunciado Ricardo Horta como o jogador do Sporting Lisboa e Benfica, e assim como o Enzo entrou logo na equipa, creio eu que Ricardo Horta também entrará. Finalmente, Ricardo Horta é também um filho da luz, é um filho da casa, é alguém que regressa ao clube que ama, ao clube que sempre estima e ao clube pelo qual sempre demonstrou um enorme respeito, carinho e apoio, mesmo estando ele a defender na ocasião o Sporting de Braga. Portanto, pelo conjunto destas qualidades e também pelo facto de Ricardo Horta não aparecer com tiques de vedetismo, ou seja, não é alguém que entrará para criar venenos ou dissensões no balneário ou criar birrinhas para dizer eu tenho que jogar, eu tenho que jogar. Não, Ricardo Horta não tem de todo esses defeitos, digamos assim, nem cairá, e já tem a maturidade suficiente para não cair na soberba, às vezes, que certos jogadores de futebol têm, e que é isso precisamente que lhes destrói as carreiras. Portanto, bem-vindo, Ricardo Horta, ser muito feliz e ser já campeão nacional pelo Sport Lisboa e Benfica e vai até onde tu puderes na campanha europeia. Desejo-te as maiores felicidades. Quanto ao norueguês do Feyenoord, é alguém escolhido a dedo por Roger Schmidt, é alguém que, para entrar, conforme tu disseste muito bem, terá que sair Weigl ou Meite. Não há qualquer problema, dificuldade ou armadilha nesta escolha. É Meite quem vai sair para entrar este norueguês, que tem dado cartas e tem sido titular no Feyenoord. Roger Schmidt conhece-o e penso que será também uma excelente aquisição. Um cavalão, um cavalo de área, um tipo que fisicamente faz lembrar Matites, não é? Com um enorme poder de choque, também com uma excelente visão de jogo e penso que até ele
poderá também estimular e fazer crescer muito o próprio Florentino Luís. Exatamente. E eu estava aqui, e tu estavas a falar, eu estava aqui literalmente à procura daquilo que foram os reforços da temporada, porque como estamos a falar de janela de transferências, e ainda não acabou e o mês, e o mês de agosto ainda agora está no início, ainda há algumas semanas até ao final do mês de agosto, portanto ainda muita água vai correr debaixo do moinho, mas o Benfica para já, nos reforços que entraram, o Benfica parece-me a mim que a política de contratações e serve de pergunta para ti também, hum, a política de contratações esta temporada parece que foi toda ela feita ao milímetro, porque todos os jogadores que estão a jogar, que entraram não só no 11 titular, e já lá vamos aos jogos da primeira mão com o Midtjylland e do jogo com o Aroca, ambos no Estádio da Luz. Parece-me a mim que, e serve de pergunta, como eu já tinha dito, os jogadores que chegaram, entraram e dão conta do recado e parece que já jogam no Benfica há 2, 3, 4, 5 anos. E falo dos jogadores que já jogaram: David Neres, titular; Enzo Fernandes, titular; João Vitor ainda não deu para se mostrar que está a contas com uma lesão. Alexander Bá já jogou e esteve envolvido num dos 4 golos frente ao Aroca. Musa ainda não deu para mostrar muito daquilo que realmente vale e de mostrar o porquê do Benfica ter gasto cerca de 5 milhões de euros no avançado que o ano passado estava no Boa Vista, e ainda a chegada a custo zero de Ristites, que já recuperou e treinou no treino desta segunda-feira, mas não está convocado para o jogo com o. Mas há também outros reforços que não custaram rigorosamente nada, porque estou a falar de empréstimos. O Florentino Luís regressou e bem que se pode dizer que é um reforço. O que é que te parece a ti de toda esta janela de transferências? E repito, aquilo que tinha dito no início, quer o Frederic Aursnes do Feyenoord, quer o Ricardo Horta, são as notícias de que os negócios estão feitos, faltam apenas detalhes para serem confirmados. Por isso mesmo, falta serem confirmados. O que não quer dizer que de um momento para o outro as coisas não possam mudar, porque podem, porque estamos a falar, e estamos a falar de futebol, e é perfeitamente natural que alguma coisa ou outra faça atrasar o fecho total, vamos dizer assim, do negócio. Mas dos jogadores que já jogaram e dos emprestados que voltaram, parece-me a mim que o Benfica está a acertar quase na mousse para a nova temporada, que já começou. Vejamos, é a diferença de termos um presidente, um diretor do departamento de futebol e um treinador que sabem de futebol, estão entrosados entre si e que querem o melhor para o Sport Lisboa e Benfica. Em épocas passadas, nós víamos escolhas de treinadores que eram feitas por eliminações. Nós tínhamos contratações muitíssimo duvidosas de jogadores. Vimos contratações de jogadores que, aos olhos dos benfiquistas mais apaixonados, mas também mais atentos para essas situações, eram golpadas, se me permites a expressão. Não direi quem, nomeadamente, mas houve jogadores que foram contratados para poderem aumentar, digamos assim, ou proporcionar uma vida melhor a outras pessoas. Não vejo isto no Benfica neste momento, e ainda bem. Vejo um presidente que sabe muito de futebol e que ama o Benfica. Vejo um diretor de departamento de futebol que sabe muito de futebol e que também ama o Benfica. E vejo um treinador que, quando chegou, disse esta frase, que é uma frase incrível: se tu amas o futebol, tu amas o Benfica.
Mas nem só de amor se faz o futebol. Faz com inteligência, com prudência e com muita racionalidade. Esperando também que todos eles, que haja aquele lado imponderável em que todos eles peguem destaca e se afirmem como jogadores no nosso amado clube. É certo que quando chegarmos ao fim desta temporada, nem todas estas contratações poderão ter surtido o seu efeito. O ideal seria que, num universo de 100%, 95% ou mesmo 98% das contratações fossem fabulosas. Mas não será isso que irá acontecer. Porém, e até ao momento, estas contratações têm funcionado. Por exemplo, o caso de Bá, nós já falámos em programas anteriores, quão grande é a diferença de vermos no lado direito da nossa defesa dois excelentes defesas direitos, com garra, raçudos, que marcam golos e que dão também golos a serem marcados. Que bom é nós termos, de novo, um número 8 que pensa o jogo, que é um craque e que marca golos extraordinários, como é o caso do Enzo. E, finalmente, que maravilha é nós vermos um David Neres entrosado com o Rafa, entrosado com o Enzo, e quando finalmente se entrosarem também, clicarem todos dentro do ataque, vai ser avassalador. Portanto, sim, eu vejo esta política de contratações até ao momento com muita alegria, muita esperança, com muito entusiasmo que gera nos benfiquistas, e é esse entusiasmo também que se transmite para o campo e que, com certeza, permitirá que o Benfica tenha vitórias avassaladoras. Aliás, se me permites, ainda hoje, o Roger Schmidt voltou a falar de um tema na conferência de imprensa que eu achei muito curioso, que é a criação de uma mentalidade. Ou seja, Roger Schmidt começa por palavras próprias a querer transmitir a mística do Benfica. Será algum exagero? Creio que não. Quando um treinador aparece dizendo que quer transmitir uma determinada mentalidade aos vencedores, que essa mentalidade tem que estar entrosada pelo clube, isto significa que ele quer transmitir a vontade e a raça de ganhar. Muitas vezes as pessoas falam da mística benfiquista como sendo um chamamento de velhos de tribo, de antigas glórias do clube, que falam à rapaziada que está no balneário e que lhes contam relatos de grandes façanhas, vitórias maravilhosas, mas também que lhes transmitem uma tradição, um entusiasmo, uma energia, uma força, que é aquilo que dá a pinta, que dá o estilo, que dá a grandeza, que dá a magnificência do Benfica. E eu creio que, apesar de Roger Schmidt ser um homem muito contido, estas pequeninas palavras, esta necessidade de ele querer, ou esta vontade de ele querer criar uma mentalidade dentro da equipa do Benfica, é o elemento subjetivo, digamos assim, finda esta política de contratações que vai guiar o Benfica às vitórias. Porque vejamos, quando se contratam os jogadores, quando se promovem os jogadores, como por exemplo, como o caso de Florentino, que é também um regresso à equipa principal, após ter estado 2 anos fora da equipa e com isso ter crescido muito desde os tempos de Bruno Lage. Mas também quando nós vemos as apostas em Henrique Araújo, quando nós vemos as apostas no Diego Moreira, e é bem possível que o Diego Moreira amanhã jogue contra o clube dinamarquês. Quando vemos isto, nós vemos esta criação desta mentalidade, deste entusiasmo, desta garra, desta vontade de ganhar, que é a panágio do nosso amado clube. E eu não sei
Se o Ricardo Horta não. Hum, e eu não sei se o Roger Schmidt é assim tão frio quanto isso, que eu no outro dia, vimo-lo a festejar enormemente quando o Benfica marcou o terceiro golo frente ao Aroca, que ele levantou os braços inclusivamente, depois daquele golaço do Enzo Fernandes. Vamos então agora sim falar dos jogos, daquilo que também interessa ao mundo benfiquista, que são os jogos, e o Benfica já fez 2 oficiais desta temporada. 2 oficiais, 2 vitórias, 8 golos marcados, 8 golos marcados, 4 golos em cada jogo e tem apenas um gol sofrido e de grande penalidade. Hum, Indo ao jogo com o Midtjylland para a primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso ao play-off da Liga dos Campeões. hum, Antes de irmos ao jogo, a camisola amarela, sim ou não? Sim, decididamente. Decididamente. E explico já porque. Ok, Eu próprio até comprei a força, força. camisola amarela e eu gosto muito de comprar estes equipamentos do Benfica. Sou um colecionador de equipamentos do Benfica, mas esta camisola amarela tem uma atração muito especial. Primeiro porque tem dividido muito, como há muito tempo não se via, as opiniões dos benfiquistas. Ou seja, há muita gente a falar se a camisola amarela se é linda ou se é feia. Mas o que é certo é que a camisola amarela está a vender-se como pãezinhos quentes. E ainda hoje, saindo do trabalho, eu vi pessoas e estrangeiros a usarem a camisola amarela do Benfica, que é muito chamativa, ah, é mais bonita ao vivo do que é numa fotografia. Marquinhos. Acredito. Muito mais bonita ao vivo do que é na fotografia. E depois, com o passar dos anos, torna-se, ou pode tornar-se, um elemento de coleção. Ou seja, ah, Por alguma razão, se calhar, toda a apresentação dos equipamentos foi feita, com um vídeo chamativo à cidade de Lisboa. O onde foi fundado o Benfica, hum, e no próprio vídeo que o Benfica publicou, estava lá também a referência como estando no museu, agora não me recordo o nome do museu, traz, mas exatamente, o Museu do Trás em Lisboa. Se calhar está tudo ligado. está ah, a homenagem que é feita à cidade de Lisboa, nos três equipamentos, através da Ponte sobre o Tejo, que está no Manto Sagrado Vermelho, através da calçada portuguesa, que está no Manto Sagrado Branco, e do Elétrico 28, do Elétrico, que está também no Manto Sagrado Amarelo, também ao Manto Sagrado. Ah, tudo aquilo que é equipamento do Benfica é Manto Sagrado. Independentemente, pode ser um bocadinho uma blasfémia, mas é óbvio que as nossas cores são vermelho e branco. A principal é vermelha, a secundária é branca. Ora, estes são divertimentos que também enfeitam, aumentam, dão boas conversas, discussões agradáveis e vejamos, é muito bonito ver as pessoas saindo à rua e usando os nossos equipamentos, terem orgulho, terem gáudio de usarem os nossos equipamentos. Quanto ao vídeo, há aqui um elemento no mesmo que eu gostava muito de chamar a atenção. Apesar de ser uma homenagem à cidade de Lisboa, este vídeo tem um caráter internacional. Ou seja, isto é uma homenagem de um clube que nasce de Lisboa para o mundo. Não é um vídeo que apela ao ódio, não é um vídeo que apela à mesquinhez, não é um vídeo que apela à menoridade de sentimentos e à falta de respeito. Não. Tem o Lisboa Menina e Moça, que é cantada pelo país inteiro. E tem pessoas de todas as raças, credos e, e formas diferentes. Repara que naquele vídeo
é muito engraçado e quase ninguém falou por isso. Está lá uma miúda árabe, ou pelo menos com um véu islâmico, ou assim parece, a jogar à bola. E eu acho isto extraordinário. Ou seja, é o Benfica a apelar a tudo e a todos. De muitos um. É o Benfica a chegar ao mundo inteiro. É o Benfica a dizer todas as pessoas de bem para o bem se revêem neste clube. Todas as pessoas que amam o futebol, todas as pessoas que podem usar um equipamento ou querem usar um equipamento bonito, garrido, chamativo, usam o equipamento do Benfica. E que bonito é vermos, por exemplo, os estrangeiros a passear, não só pela cidade de Lisboa, com o manto sagrado amarelo, conforme te disse, mas também no dia do jogo, vermos estrangeiros, N estrangeiros, a quererem comprar bilhetes, a quererem assistir ao jogo, a quererem comprar os equipamentos do Benfica. Eu acho isto uma coisa absolutamente extraordinária. Absolutamente extraordinária. E é isto que é ímpar, ou é uma das características ímpares daquilo que é também a mística do Benfica. Porque a mística do Benfica também é feita com o entusiasmo das pessoas, com o entusiasmo dos adeptos. E não há maior entusiasmo do que o entusiasmo dos benfiquistas quando o seu clube está lançado. Não é nenhum exagero, não é nenhuma afirmação saída do coração. Isto é um facto indesmentível. O Benfica enche aqueles estádios que mais nenhum outro clube consegue encher. O Benfica mexe com pessoas de uma maneira como mais nenhum outro clube consegue mexer. E vê-se isto também nesta belíssima discussão da camisola amarela. Aliás, eu se bem me recordo, acho que já não havia uma discussão destas desde que o Benfica lançou o equipamento cor-de-rosa. Lembras-te? De um equipamento cor-de-rosa daqui a uns anos atrás, que curiosamente, tal como o equipamento amarelo, o equipamento rosa foi o mais vendido. E o Exatamente. mesmo provavelmente vai acontecer com este equipamento amarelo. Voltando ao jogo e agora às questões que realmente interessam, ou que realmente importam, isto foi aqui uma discussão para descomprimir, vamos dizer assim. Não que os benfiquistas tenham razões para descomprimir, até porque as coisas estão a correr particularmente bem e as coisas começaram muito bem mesmo. Logo na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica jogou com o Midtjylland, ganhou por 4 bolas a uma. Um golo que um gol sofrido de grande penalidade que para muitos continua a não ser grande penalidade, mas enfim, eh, um penalti completamente escusado. Mas o Benfica foi a jogo com Odisseias, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Luís, Enzo Fernandes, David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos. Este 11 foi o mesmo 11 que defrontou o Aroca dias depois, outra vez no Estádio da Luz, mas já vamos ao jogo com o Aroca, até porque temos que, neste jogo em particular, contra o Midtjylland, ter de fazer certos destaques nos jogadores do Benfica. Tu que estiveste no estádio a ver o jogo, tu que foste ao estádio, pela televisão deu para perceber que que o estádio estava num ambiente incrível, como se calhar já não se vivia há uma temporada atrás. Não precisamos de ir a 2 ou 3 temporadas atrás, se calhar há uma temporada atrás que não se via o público a reagir da mesma forma, em relação à forma de como o Benfica joga. E digo isto, porquê? Porque pareceu-me que nas outras temporadas, ou algumas temporadas atrás, eram os adeptos que puxavam pela equipa. Neste momento, pela forma de como a equipa jogou contra o Midtjylland em particular, pareceu-me ter sido os jogadores do Benfica claramente a dizerem entrem também na festa porque a coisa está a correr bem. E a coisa correu mesmo muito bem. E falando no geral daquilo que foi o jogo, e já vamos particularizar cada jogador, porque há jogadores que têm de ser particularizados. Ideia geral, qual é que foi a ideia geral para ti
que foi deste jogo, deste Benfica 4, Midtjylland 1, e tu ainda para mais privilegiado que foste por teres lá estado também no estádio. Ora, privilegiado como todos aqueles que têm o orgulho e o brio de estarem presentes não só na Luz, bem quando assim lhe seja possível, acompanharem o Benfica nas suas deslocações fora. Ah, é uma maravilha estarmos lá fora e vermos famílias rir, meninos, crianças aos pulos, entusiasmados por irem ver o Benfica pela primeira vez. É uma maravilha irmos ou vermos velhotes emocionados por estarem a ver de novo o seu Benfica, por o Benfica lhes estar a dar uma enorme alegria. Antes daquele jogo, há um grande amigo meu, o Francisco Segurado Silva, que convidou um amigo dele, vindo de São Tomé e Príncipe, que era a primeira vez. Tipo, ele é guia turístico e tem um resortzinho lá em São Tomé e Príncipe. Não vou dizer qual é, que isto não está aqui para se fazer publicidade, mas o Francisco, quando o rapaz mostrou o bilhete e se aproximou de mim com o seu primeiro cachecol oficial do Benfica em lágrimas, foi comovente. Foi comovente. E mais tarde pensei, isto é de facto ou pode ser uma época extraordinária, uma época incrível. E as lágrimas daquele rapaz de São Tomé e Príncipe foram comoventes no início do jogo. Depois é todo o entusiasmo, toda aquela galvanização, toda aquela eletricidade, todo aquele inferno da luz, todo aquele o som da voz benfiquista. É uma coisa incrível. A festa, as homenagens aos campeões de atletismo feitas no intervalo. Portanto, estava tudo feito para que se passasse um final de tarde de sexta-feira e um início de noite soberbos, como assim foi. Quanto ao jogo, foi um arranque magnífico para um campeonato. Uma afirmação de força, uma afirmação a campeão. Equipa muito bem estruturada. Equipa que, independentemente de termos jogado contra o Aroca, mostrou aquilo que é o que pode ser uma das características deste novo Benfica, que é posse de bola. O Benfica, ao longo do jogo, teve perto de entre 73, salvo erro, 63 a 75% posse de bola. Mas para além da posse de bola, era a rapidez com que o Benfica jogava e a inteligência com que o Benfica procurava desmantelar o autocarro que o Aroca estacionou lá atrás. Pedro, eu estou a falar do jogo com o Midtjylland, não com o jogo com o Aroca. Peço desculpa, estava a falar do jogo com o Aroca mesmo. Peço desculpa, que Se foi. bem Olha, que a toada, se bem que a toada de um e a toada do outro foram iguais. E foi disso. Agora, mas também, olha, foi 4 e foram 4. Agora, também contra o Midtjylland, se me permites agora, voltando um bocadinho para falar de pouco com o Midtjylland, foi um Benfica mandão. Um Benfica que quis resolver as coisas logo no primeiro jogo, sem mostrar quaisquer fraquezas e para resolver tudo já. Portanto, mesmo que aquele penalti não foi penalti, também no meu entender, mas enfim, esta rapaziada da Europa tem ideias às vezes que podem ser um pouco estranhas quanto àquilo que seja uma falta dentro da área do Benfica, mas gostei muito e estou muito esperançoso que amanhã, se fosse no tempo de Jorge Jesus, nós amanhã estávamos preocupados porque iríamos ter um Benfica todo cheio de experiências. Eu creio que Roger Schmidt vai manter a estrutura da equipa, mas só vai dar a oportunidade a um ou outro jogador
para poder ser titular. Salvo erro, eu espero que eu esteja enganado, não haverá grandes mudanças, tirando um, talvez dois jogadores. Mas não vamos ter 4 jogadores ou 5 jogadores completamente diferentes com outros jogadores a tentar construir um esteio ou um eixo desde o ataque com a defesa. Não, não vamos ter isso. Não vamos ter isso amanhã. Penso que a equipa vai ter que progredir. Há nitidamente uma ideia de progressão. Ainda muito cedo, ainda estamos em agosto. A equipa ainda não está totalmente entrosada com aquilo que Roger Schmidt pretende fazer, mas amanhã será também um ótimo teste para saber se esses 2 ou 3 novos jogadores que entrarão na equipa estão aptos a mostrar que não têm medo de jogar no ambiente europeu. E estes jogos são muito importantes para que os jogadores provem que não têm medo de jogar, que não têm medo de estar num ambiente que não seja aquele do Estádio da Luz, que não têm medo de estar num ambiente onde não sintam imediatamente um incentivo e o apoio do público. E amanhã o jogo com o Midtjylland servirá para isso mesmo, para Roger Schmidt poder fazer esta passagem e reforçar a equipa depois para o futuro jogo com o Casa Pia. Ora bem, deste jogo da primeira mão, eu acho que é justo serem destacados alguns jogadores. E foi dito durante a transmissão os nomes de alguns destes jogadores que eu agora vou falar. Florentino Luís, Enzo Fernandes, David Neres. Aliás, o David Neres, eu não sei o que é que aconteceu ao rapaz, nem parece, o David Neres não parece que esteve praticamente um ano parado sem competir pelo Shakhtar Donetsk na altura, que foi o antigo clube dele. Aliás, o David Neres pouco jogou a partir do momento em que foi substituído pelo Anthony. Exatamente. Prático não jogou, ou jogou muito pouco. Mas dizia então, David Neres, Gonçalo Ramos, indubitavelmente tem de ser destacado porque marcou 3 golos. Rafa está a jogar, e isso foi visível em todas as imagens que já apareceram, não só deste jogo, mas também no jogo com o Aroca, que é uma felicidade tremenda no rosto do Rafa, parece outro. E o João Mário também parece ter estado absolutamente incrível, ou ter estado muito bem. Aliás, praticamente toda a equipa esteve muito bem. O Gilberto, o Grimaldo, o Otamendi, o Morato, inclusivamente depois os jogadores que também entraram, mas pareceu-me a mim, e destaquei estes de propósito: Florentino, Enzo, David Neres, Gonçalo Ramos e Rafa. Estes 5 jogadores destacaram-se destacaram-se como quem olha para um dia de céu limpo. Foi claro como água o jogaço que estes 5 rapazes fizeram. Sim, é o ataque do Benfica. Tu lembras-te no ano passado falarmos aqui no programa que o Gonçalo Ramos, evoluindo, crescendo, iria ficar muito semelhante ao Thomas Muller, o estilo de jogar, na fome de golos, tudo. Portanto, o Gonçalo Ramos está a ter um início de época incrível, está com fome e com faro de golo, marcou os 3 golos da Luz, fez um hat-trick, está com o pé Podia quente, ter marcado mais. Podia ter poderia ter, marcado mais. poderia ter Aliás, marcado mais. eu contei as oportunidades todas, as do Gonçalo e as dos outros, e a do David Neres que mandou a bola à trave, depois de uma jogada extraordinária do Rafa. Aliás, a jogada extraordinária dos dois, do David Neres e do Rafa. O começa no David Neres a recuperar a bola no meio campo do Benfica, meteu no Rafa, o David Neres acelerou, o Rafa acelerou e a bola bateu na trave e não entrou. Mas parece-me a mim que isto está
a levar um rumo completamente diferente daquilo que nós víamos há 1, 2, 3 anos. Completamente diferente. Que diferença faz Rafa não ter que andar a trocar de posições de um lado para o outro, quando, por exemplo, quando aquilo que acontecia com Everton Cebolinha, em que somente de vez em quando, e de espaço a espaço, nós tínhamos um extremo esquerdo. Agora nós temos um jogador que ainda por cima nem está a 100%. Conforme tu disseste, é incrível como é que este jogador vem do Shakhtar Donetsk, muito embora tenha mostrado toda a sua qualidade no Ajax, mas ele esteve parado e está com uma vontade de mostrar futebol que, olha, que eu não sei o que é que vai acontecer se ele estiver a jogar assim até ao final da época. E se, ao que tudo indica e se espera, nós passarmos para a fase de grupos da Champions e o David Neres fizer grandes jogos, olha que eu não sei. Sinceramente, olha que o tenhamos por muitos e largos anos. É um extremo esquerdo que sabe jogar muito bem com os seus companheiros, que auxilia a defesa. Tanto assim é que tu consegues, por exemplo, ver um Grimaldo com mais codícia no ataque, mas sem descurar as suas posições, porque David Neres sabe também tapar muito bem a zona do meio campo, do jogador do meio campo, que eventualmente pode municiar correspondentemente o extremo direito do ataque da equipa contrária. David Neres, para além de toda a qualidade de futebol, também sabe marcar a zona e também sabe defender muito bem. Rafa está com uma alegria impressionante. É o nosso Rafa. O Rafa que nós habituámos a vê-lo em grandes jogos, a fazer grandes jogadas, a ser campeão pelo Benfica. E quando Rafa está alegre, o Benfica é feliz. Depois nós temos um João Mário. Vamos lá ver. O João Mário, da época passada, também começou muito bem. Okay? A equipa era mais desinflada, mas o João Mário também começou muito bem. O que eu peço e espero é que o João Mário mantenha sempre esta qualidade de futebol, mantenha sempre ao nível mais elevado, ao nível que é exigido de uma equipa de craveira internacional como é o Sporting de Lisboa e Benfica, e para a posição onde João Mário joga, por tudo aquilo que ele já demonstrou, por tudo aquilo que nós sabemos ser ele capaz, não só enquanto número 8, mas também aproximando-se dos terrenos do número 10 para auxiliar o ataque. João Mário, também é uma alegria vê-lo estar a jogar. E Gonçalo Ramos está com o pé quente. Gonçalo Ramos é incrível. A evolução de Gonçalo Ramos do ano passado para este é assombrosa. E ainda está em evolução. Portanto, todos estes nomes que tu referiste, falando ou concluindo com Florentino Luís, a quem falta somente ter um bocadinho mais de visão de jogo. Florentino Luís é fantástico a roubar a bola, fantástico, já está a pôr o pé, não tem medo de choque. Ele só precisa ter mais um bocadinho de visão de jogo. E vamos ter aqui um ataque extraordinário. Venha quem vier. Também parece que sim. E que diferença faz, e isto já não é a primeira vez que vamos falar nisto, e certamente não será a última que vamos falar nisto, que diferença faz o Benfica saber trabalhar as bolas paradas, porque o Benfica não só o Benfica sabe marcar golos de lances de bola corrida e agora ainda tem mais um gancho, ainda tem mais um bónus, é que também marca de bolas paradas e todas elas diferentes, todas elas feitas de maneira diferente, ou de maneira mais curta, ou ao primeiro poste, ou para o segundo poste, ou de jogada estudada. O gol do Enzo Fernandes é completamente estudado. É canto batido pelo João Mário, o Enzo Fernandes aparece impecavelmente bem à entrada da grande área e remata com um pé direito que aquilo provavelmente a rede ainda deve estar rota a esta altura.
completamente. Eu estava atrás do João Mário quando ele foi para a posição de marcação, ajeitou a bola e ele olhou. E foi muito engraçada a linguagem corporal do João Mário, porque se percebeu que, para os outros defesas, parecia que ele estava a olhar para a área, para tentar ver onde estaria Gonçalo Ramos, ou onde estaria algum dos centrais que pudesse cabecear. Mas Enzo, pela segunda vez, a marcar um gol de uma bola parada e de fora da área, que é também um outro gancho que o Benfica começa a ter, marcar golos, de chutões, de bola parada fora da área, quase desde os tempos do Cardoso, do nosso Oscar Taquara Cardoso, que não víamos isto, é aqui onde se vê o dedo da equipa técnica. Tu vês isto nas bolas paradas, tu vês isto na intensidade de jogo. Nós falamos de Roger Schmidt, temos também que falar do preparador físico do Benfica, que tem feito um trabalho espetacular de fortificação, de velocidade dos jogadores. Repara que tu estás a começar a época sem teres tido casos de lesões na pré-época, como tínhamos em épocas anteriores. Portanto, tu tens uma equipa que está a ser muito bem trabalhada de um modo profissional, cujas sobrecargas de trabalho, cujas sobrecargas de treino de bola parada, de ginásio, estão a ser muito bem niveladas, e tu vês o dedo do treinador nas bolas paradas, nos remates de fora da grande área. Porquê? Porque é preciso perceber onde está o companheiro. É preciso que alguém diga, tendo em conta as características do jogador, tu funcionas melhor nesta posição, tu funcionas melhor nesta. Não vais estar somente num espaço vazio. Fica aqui, por exemplo, espera que outros colegas abram o espaço ou que os próprios defesas percam a sua posição. Como tu viste, por exemplo, num dos golos do Benfica contra o Aroca, aquilo parecia um carrossel, o modo como o Benfica trabalhou. Aquele autocarro que estava ali parado, fazendo com que a defesa adversária perdesse a posição, foi extraordinário. Não foi somente atirar a bola para um lado para o outro do campo. Foi perceber para onde é que tinha que se mandar a bola para fazer com que os defesas perdessem a posição. E isto foi maravilhoso ver. E ainda bem que falaste no jogo com o Aroca, porque estamos mesmo a terminar o programa, mas eu não podia passar sem deixarmos aqui 2, 3 minutos a aflorar o jogo do Benfica com o Aroca. O Benfica começou muito bem, começou com um marcador improvável, Gilberto. Foi o golo onde as pontas se tocaram, que foi o cruzamento do Grimaldo e o golo do lateral do lado contrário, Gilberto a fazer o golo. No golo do Gilberto há uma particularidade, é que a bola passa numa triangulação muito bem feita entre o Grimaldo, o João Mário, o Rafa e de novo outra vez o Grimaldo para cruzamento tenso ao primeiro posto onde apareceu o Grimaldo para cabecear. Gilberto, Depois temos o golo do Rafa ao minuto 41, uma jogada que o próprio Rafa inventa, que o próprio Rafa começa com um roubo de bola a meio campo. Ele começa e termina, se bem que o golo foi assim um bocado aos trambolhões, mas foi golo. Da segunda vez foi um cruzamento na direita e mais uma vez o Enzo Fernandes a aparecer, desta vez mais frontal à baliza e marca. Mais um chutão extraordinário do Enzo Fernandes e terminou o jogo o Benfica a 4 minutos dos 90 com o Rafa a avisar, mas com Alexander Ba e Yaremchuk em
completa evidência no quarto gol do Benfica? Bá, porque combinou com o Yaremchuk devolveu ao Bá, o Bá cruzou e o Rafa marcou. Mas o Rafa marcou porque há um pormenor, que não é um pormenor, é um por maior neste golo, que é o Henrique Araújo levou consigo o defesa central e deixou aquele espaço completamente aberto para o Rafa precisar só de encostar. A tua ideia sobre este jogo do Benfica Coroca? Para além de tudo isso que tu já falaste, que descreveu na perfeição, os 4 golos, permite-me só salientar primeiro o entusiasmo. Eu adoro o Gilberto. O Gilberto entrou no coração dos benfiquistas pela garra, pela vontade, pela determinação, e quem procura, encontra. E Gilberto merece ser o primeiro marcador oficial desta época por tudo aquilo que já mostrou ao Benfica e aquilo que tem estado a mostrar e vai mostrar. Rafa, conforme disseste, está a crescer de forma importante. Atenção, e isto o Benfica também terá que pensar muito bem para tentar ver ou perceber em termos de qualidade do extremo direito, quem é que nós poderemos ter que ocupe o lugar de Rafa, mas isso também serão outros 500. A inteligência de Henrique Araújo. Se há pouco disse que Gonçalo Ramos faz lembrar Thomas Müller, então, por aquilo que é dito, e ainda tenho a ideia de alguns golos, Henrique Araújo faz lembrar Nené, pela inteligência com que um jogador na posição dele, e estamos a falar de um miúdo, atenção, leva os seus adversários atrás e faz com que eles percam a marcação. Isto é de um jogador muito inteligente. Finalmente, e num outro ponto, permite-me também salientar um jogador muito discreto, mas que tem sido de uma competência enorme no Benfica, que se tem afirmado. Morato. Tem um cabelo horrível. Alguém que diga ao Morato para mudar aquele penteado, que o homem parece um pau de fósforo em chamas. Mas Morato tem sido a discreta surpresa na defesa do Benfica. E Deus queira que eu não me engane, mas nós temos ali um patrão. Francisco, temos ali um patrão. Em pezinhos de lã, a aprender com duas feras como são Otamendi e como são Vertonghen, com pezinhos de lã, estamos a ter ali um centralão que é uma coisa impressionante. Portanto, força Morato, boa sorte para ti. E além disto, o Benfica ainda tem João Vítor e Lucas Veríssimo que ainda não Mercado, jogaram. E o que é mercado. certo é que esta defesa do Benfica tem aqui muita gente, eh, muitos deles não vão conseguir jogar todos os jogos, mas certamente que o Roger Schmidt saberá fazer isso muito melhor que qualquer um de nós, e não só ele, qualquer treinador do Campeonato Português, e não só sabe trabalhar muito melhor os seus jogadores do que nós, que apenas vemos. Vemos e comentamos e fazemos os jogos das equipes. Por ter estado mais uma de 45 minutos à Benfica. Para a semana a mais. Para a semana vamos voltar a falar do Benfica e vamos voltar a falar de, se calhar, das chegadas oficiais de Frederic Aursnes e de Ricardo Horta aos encarnados, e vamos fazer o rescaldo dos dois jogos, do primeiro, da segunda mão, frente ao Midtjylland para a Liga dos Campeões, e também do jogo contra o Casa Pia, que se vai realizar a muitos quilómetros de Pinamanique, em Leiria. Foi um gosto, Pedro, mais uma vez ter estado aqui contigo. Para a semana a mais, estamos juntos na Rádio Nacional de Desporto. Muito obrigado, Francisco. Um abraço, uma boa noite a todos os ouvintes, uma ótima semana e carrega Benfica.